falando mais um pouco sobre o livro Consciência Espírita. A gente vai trabalhar hoje o capítulo número 10 da obra, então nós estamos seguindo o índice da obra. E nesse capítulo 10, Inácio intitulou como Entendimento e Comprometimento, estudando uma citação de Marcos, no capítulo 7, versículo 18, quando Marcos anotou assim: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Então Marcos está se referindo ali, ele, Jesus, não é? Jesus falando mais diretamente para os discípulos, perguntando se eles estavam sem entendimento. Para a gente entender o contexto dessa passagem, desse capítulo 7 de Marcos, a gente vai fazer a leitura do capítulo, só para a gente se situar dentro do que Inácio quer nos trazer como informação. Reuniram-se junto dele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isto é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciãos. E chegando da praça, não comem se não se mergulharem. E há muitas coisas que receberam para agarrar: imersão em água, de copos, jarros e vasilhas de bronze. Os fariseus e os escribas o interrogaram: por que não andam os seus discípulos segundo a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos comuns? Disse-lhes: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, como está escrito: este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram, transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, vós agarrais a tradição dos homens. E dizia-lhes: bem anulais o mandamento de Deus para que mantenhais de pé a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe, seja punido com a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, corbã, isto é, oferenda, é o que de mim te será útil. E assim não deixais fazer mais nada para o pai ou para a mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Convocando novamente a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele possa torná-lo comum, mas o que sai do homem é o que torna o homem comum. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, longe da turba, os discípulos o interrogaram sobre a parábola. Diz-lhes: da mesma forma, vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo comum? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e sai para a latrina, purificando todas as comidas. Dizia: o que sai do homem, isso torna o homem comum, pois do interior do coração dos homens saem desígnios maus, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, insaciabilidade, perversidades, malícia, licenciosidade, olho mau, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas ruins saem de dentro e tornam o homem comum. Então a gente entende aqui nesse momento que Jesus, ele fez uma parábola, falou sobre uma parábola para os fariseus, porque ele havia sido interrogado a respeito da conduta de seus discípulos, a respeito do hábito, do ritual, da purificação, de lavar as mãos. E aí Jesus explica o sentido dessa parábola, ele fala sobre essa parábola para a multidão, inclusive para os fariseus, e os discípulos lá estavam e não conseguiram entender o direcionamento de Jesus e perguntam a Jesus na intimidade. A gente também não entendeu. E aí Jesus demonstra espanto para eles, dizendo assim: até vocês não entenderam? Então o que Inácio vai trabalhar na mensagem é que aquele que recebe diretamente a informação de Jesus, que a ele se é pedido um pouco mais. Que para que nós estejamos comprometidos com os ideais cristãos, nós devemos primeiramente compreendê-los, entendê-los. Porque como é que eu me comprometo com algo que eu ainda não tenho
valorizado na minha intimidade como fundamento, como algo fundamental para a minha existência, para os meus pensamentos e para as minhas atitudes. Então, Jesus, quando está diante dos fariseus que questionam a ele por que os discípulos de Jesus, já que ele era mestre, rabino, já que ele ensinava e que nomeou discípulos, por que esses discípulos não seguiam a tradição do povo judeu? Por que eles não lavavam as mãos, já que esse ritual era um ritual que eles acreditavam como de purificação? Aí a gente fazendo alusão lá no Antigo Testamento, quando Moisés liberta o povo hebreu da escravidão no Egito e que eles ficam peregrinando 40 anos no deserto e que um dia, em comunicação com Deus, não é? Moisés ouve que Deus intenciona, melhor dizendo, habitar no meio daquele povo e pede que aquele povo construa um tabernáculo. E que através daquele tabernáculo, Deus faria inúmeras graças para aquele povo, se aquele povo se mantivesse fiel a ele. Ali nascia os holocaustos, os rituais de purificação, de perdão, não é? Então eles acreditavam que através dessa oferenda, que eles chamavam de corban, podia ser um cordeiro, um passarinho, para aquele que não tinha muito dinheiro, não é? Dentro das inúmeras condições para que aquele sacrifício fosse oferecido. Então teria que ser um animal saudável, puro, virgem e etc. Está lá no Levítico das leis, das regras para que se fizesse aquele sacrifício. Havia a necessidade da purificação das mãos, porque eles acreditavam que através das mãos eles podiam contaminar, tornar comum aquilo que deveria ser purificado, santificado na hora de prestar, de fazer a oferenda para Deus. Não era uma preocupação em relação a bactérias, a vermes, porque eles acreditavam que a santificação era um processo de separação. Separar do mundo para se elevar, levar a Deus algo puro. Então a purificação era diferente, a santificação não era essa santificação como nós compreendemos hoje, né? De se tornar santo. Lá no Antigo Testamento, lá no Levítico, fala dessa purificação, dessa santificação, de você se abster das coisas do mundo para estar em contato mais íntimo com Deus. E assim era o processo do holocausto, dos sacrifícios. Então eles tinham o hábito de lavar as mãos. Quem? Os sacerdotes que faziam o sacrifício dos animais. Então se entendia que aquele animal, ao morrer, não é? Ele era queimado e aquilo, a sua essência estaria sendo levada a Deus e através daquilo Deus enviaria de volta as suas graças para aquela comunidade, para aquele indivíduo que foi lá pedir perdão às suas ofensas e etc., seus pecados e etc. Então naquele momento ali, os fariseus estavam fazendo alusão a uma lei, uma tradição entre eles, não é? Que havia necessidade de se purificar, de lavar as mãos. Então eles não tocavam as coisas que consideravam impuras, porque acreditavam que se tornavam impuros também. Lembra lá da passagem do bom samaritano? Quando o sacerdote passa de rastro, de longe, é porque era proibido para um sacerdote tocar um cadáver. Porque se ele tocasse o cadáver, ele estaria impuro. Ele teria que fazer todo o processo de purificação. E se ele estivesse impuro, ele não podia nem adentrar o templo. Então era por isso. E aí os fariseus, se dirigindo a Jesus, dizem assim: mas os seus discípulos não lavam as mãos. E aí Jesus vai dizer que essa tradição era dos homens, não era de Deus. Não está lá no Antigo no Decálogo, nas leis dos 10 mandamentos. Era uma tradição do povo. Por isso que aqui no início, os fariseus dizem, né? Não comem e não lavam as mãos. Aliás, pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho,
agarrando a tradição dos anciãos. Quer dizer, essa tradição foi passada de geração em geração. Então não era simplesmente pelo hábito de pensar na questão da higiene. É porque eles acreditavam que quando comiam, a casa era o templo, a mesa era o altar, a comida era o sacrifício e ele, o dono da casa, o patriarca, era o sacerdote. Então eles precisavam se purificar para se alimentar, porque no entendimento deles era algo que eles estavam se unindo a Deus, se purificando para fazer essa aproximação com Deus, estando em comunhão com Deus através da alimentação que para eles era sagrado. Só que o que Jesus vai colocar aqui em xeque é que eles colocavam isso acima daquilo que era realmente essencial. Porque não era aquilo que entrava através da contaminação que contaminava o homem. Era o que saía do seu coração, que é o que Jesus vai dizer na prática dessa parábola. E aí quando ele diz aqui que Moisés falou, está lá no Antigo Testamento, ele escreveu no Decálogo, honrar a pai e mãe. E quem não honrava pai e mãe era condenado à morte. Só que eles acharam um jeitinho para burlar esse mandamento, dizendo que haviam exceções. Por exemplo, eu podia usar um valor, um objeto, um dinheiro que seria para o cuidado do meu pai, da minha mãe, porque eu deveria honrá-los, para atribuir esse dinheiro ao templo, desde que eu considerasse esse dinheiro como objeto, como algo que me levasse a Deus através da minha oferenda. Por isso que Jesus diz assim, corban. Então era uma expressão idiomática que eles falavam assim, corban. Por exemplo, se eu te pegasse esse livro e dissesse corban, então quer dizer, tornei esse livro puro. Eu abençoei esse livro e agora eu vou oferecer, esse livro tem que ser oferecido ao templo. Então eles usavam dessa artimanha para se livrar da necessidade de honrar pai e mãe, de cuidar dos pais e das mães. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão usando uma tradição que é humana em detrimento de uma lei muito maior que a lei divina. E é isso que Jesus relata e de essencial traz nesse ensinamento, nessa parábola. E aí os discípulos ficam sem entender, mas espera aí, a gente não entendeu muito bem o que o Senhor quis dizer. Aí Jesus vai explicar que o Espírito se contamina não por aquilo que vem de fora, mas por aquilo que ele edifica na sua intimidade e que lança fora através dos seus princípios. Não é especificamente essa parábola e esse contexto todo que a gente vai estudar nessa mensagem, mas a gente fez questão de fazer alusão a ela para que nós compreendêssemos o que é que Jesus quer dizer quando ele diz, olha, você também está sem entendimento? Como é que eu posso pegar isso na prática, no meu dia a dia, estando no momento, lembrando que estamos no momento de transição planetária, que estamos atravessando um momento decisivo para a nossa vida espiritual, que nos consideramos discípulos de Cristo no mundo e que, por sermos discípulos do Cristo, não estamos isentos das responsabilidades, das provas ao longo dos nossos caminhos. E aí, como é que eu pego essa passagem na prática para mim, estando ela no capítulo 10 de uma obra que me pede consciência espírita? Então você pensa assim, espera aí, Jesus está falando comigo através de parábola. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o contexto da minha vida. Por que eu estou passando por determinada situação? Por que eu estou sofrendo determinada provação ou determinada expiação? Não estou entendendo. E aí, é como se nós nos dirigíssemos a Jesus e falasse assim para ele, Jesus, por favor, acende a luz. Clareia a minha mente, o meu entendimento, porque eu não estou entendendo. Todo esse conhecimento, toda essa informação espírita que chega à minha mão, não está fazendo valer na prática para me tornar consolado. Não está permitindo que nesse momento eu enfrente as minhas dores com resignação, sem revolta, sem espírito de agressividade,
sem intenção de abdicar e de desertar da luta, sem estar inserido onde eu estou na sociedade, no mundo, não reconhecendo qual é o meu papel nele. O que eu tenho que fazer? Clareia a parábola. Aí é como se Jesus dissesse a cada um de nós assim individualmente: até agora você está sem entendimento? Você não entendeu? Você não entendeu qual é a sua principal função no mundo? Você não entendeu o que você veio fazer aqui? Porque muitas vezes a gente está esperando acontecer alguma coisa. Não, vai acontecer, né? Vai ficar claro daqui a pouco. E os dias estão passando. Os anos estão se passando. A gente pensava isso há 10 anos atrás, continua pensando. Não, uma hora vai chegar a informação. Eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui não. Eu levanto segunda, vou deitar no domingo. Levanto segunda de novo, deito no domingo de novo. Semana atrás de semana, mês atrás de mês, ano atrás de ano. Eu estou indo assim, empurrando a vida com a barriga. Sem saber para onde está indo. Sem saber o que eu estou fazendo aqui. E aí Inácio vai chamar a atenção nossa como espíritos imortais, encarnados no planeta, necessitados de transformação espiritual, necessitados de colocar em prática os ensinamentos de Jesus e com uma função específica, já que nós nos declaramos cristãos. E mais do que cristãos, espírita cristãos. Qual é a minha função no mundo? O que eu tenho que fazer para me melhorar? O que eu tenho que fazer para transformar a sociedade onde eu estou inserido? E aí Inácio, ele vai iniciar a mensagem dizendo assim, olha, a boa nova anunciada por Jesus à humanidade é direcionamento que necessita falar alto à consciência daqueles que se dispõem a expandir seu entendimento acerca das verdades eternas. Então o que Inácio está dizendo ali? Primeiro passo, desejo de entendimento. Porque se eu estou na vida assim, levantando, dormindo, empurrando os dias com a barriga, mas sem buscar respostas para as minhas dúvidas, sem buscar solução para os meus conflitos. Ontem eu estava nervoso, hoje eu estou nervoso, amanhã eu vou amanhecer nervoso, porque minha vida está uma droga. Porque está tudo ruim, porque eu não aguento mais. E vou levar a si mesmo. E quem estiver convivendo comigo que aguente. Que é assim que eu estou. De repente eu estou assim há um mês, há uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, e estou assim. Não estou buscando entendimento, não estou buscando explicação, não estou buscando resposta para os meus conflitos. Então, Inácio está alertando ali a necessidade de buscar entendimento para solucionar o que nós estamos passando hoje, nesse momento. Então, tem alguém aqui com problema? Tirando eu? Tem alguém com problema aqui? Todo mundo está com a cara boa, né? Então, o que eu tenho que fazer para solucionar esse problema? Porque eu sei que quando eu solucionar esse problema, vai vir outro, não é? Porque se tem alguém achando que vai viver sem problema, tem que modificar a forma de pensar, porque não vai viver sem problema. Porque problema é prova. E nós estamos num planeta de provas, não é? Sem prova a gente não caminha. Sem problema para resolver, a gente estagna espiritualmente, a gente estaciona, a gente não se movimenta. Então, sem problema, a gente se acomoda. Agora, eu preciso enfrentar esse problema de forma consciente. Então, eu fico com raiva quando eu estou devendo. Eu fico desesperado, desestruturado, desequilibrado. E coitado de quem convive comigo. Mas e aí? Estou passando pela prova. Uma hora vai acabar. De repente, um dia você até consegue pagar suas dívidas. Dívidas que foi você mesmo que fez, né? A propósito. Mas e aí? O que eu aprendi passando por essa prova? Porque se eu passar pela prova, sem aproveitar a prova, adquirindo conhecimento, vivência, experiência no bem, a gente vai desencarnar como temos desencarnado há várias reencarnações, sem desenvolver aquilo que a gente veio desenvolver nesse exato momento, nessa experiência que a gente está atravessando hoje. Então eu preciso me disponibilizar a expandir o meu entendimento a respeito da vida, porque só assim eu estarei apto ao próximo passo, que é ter comprometimento com esses ensinamentos, com o entendimento que eu alcancei. Então a gente lembra... Verdade.
A gente lembra, né, que o título da mensagem é Entendimento e Comprometimento. Para que eu me comprometa com algo, como a gente já disse, eu preciso entender. Então eu preciso entender assim, olha, a doutrina me prega a necessidade de amar ao próximo. Se isso para mim não é lei, se isso não chegou à minha compreensão, eu não tenho entendimento de que isso é necessário, eu vou me comprometer com esse fundamento? Estou nem aí, não é? Não vou querer saber de amar próximo nem nada. Isso não faz parte da minha vida, não está inserido na minha intimidade como fundamento. Eu não edifiquei isso dentro de mim, na minha intimidade como espírito imortal. Não tenho isso como essência dentro de mim. Então eu preciso me comprometer com algo que eu já me predispus e já me esforcei em alcançar entendimento, esclarecimento. E esse entendimento não circula no âmbito da superficialidade, é algo profundo. Então Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos: é dado a todos os homens entenderem, conhecerem a lei divina? Está lá nas leis morais. Aí os Espíritos respondem assim: é dado a todos entender, mas muito poucos são aqueles que a compreendem. Porque entender que a gente é espírito imortal, que a gente precisa da pluralidade das existências, que a gente está encarnado num plano adequado às nossas necessidades, que tudo vai passar, isso a gente já está cansado de saber, não está? Mas e compreender? A gente já compreende na prática? Porque na hora que eu estou na dificuldade, eu quero estar lá num planeta que tudo aconteça de acordo com o que eu espero. Plano das sombras e das águas frescas. Existe o plano da sombra e da água fresca? Não, né? Então, se eu não tenho condição ainda de estar num planeta totalmente regenerado, eu preciso estar agora onde eu estou, vivendo aonde eu estou, com as experiências que eu estou vivendo. E é o que Inácio vai dizer lá no livro Serve. No momento a gente não lembra, mas foi a gente que pediu esse gênero de experiência. Não exatamente de tintim por tintim tudo que acontece com a gente, porque a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, são causadas pela nossa imprudência na atual existência, né? Essa informação está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Causa atuais das aflições e causa anterior das aflições. Quando Kardec vai colocar que a maior parte das nossas aflições são causadas pela nossa imprudência, imperícia, negligência na atual existência. E muitas vezes a gente fica atribuindo ao passado: eu estou pagando, eu estou quitando. Na verdade não era que você está passando por isso. Foi uma escolha equivocada, um desvio de rota que teve como consequência algumas situações que nós estamos vivenciando hoje. Então, ter esse esforço para entender o que acontece comigo, o meu real papel no mundo, é necessário para o discípulo da Boa Nova. Lá Inácio prossegue: é necessário, pois, que o discípulo sincero do Cristo esteja comprometido com os preceitos evangélicos a fim de sublimar sua percepção a respeito deles, elevando o templo sagrado de sua mente e alteando a sede abençoada de seu coração. Então a gente estava falando no começo como é que se dá o processo de conscientização espírita na prática. Como é que acontece? Então eu desenvolvo paciência nas mínimas atitudes do dia a dia que me levam a trabalhar a paciência. Eu desenvolvo a humildade quando eu me esforço em renunciar, a abdicar da minha vontade própria em favor de uma causa que é muito maior, e assim por diante. Nesse momento eu estou me conscientizando espiritualmente. Eu estou buscando em mim o que precisa ser trabalhado, e trabalhar aquilo de uma forma prática é através do dia a dia, na vivência das experiências, principalmente as experiências interpessoais, que são aquelas que nos trazem os maiores desafios da nossa existência.
Os nossos maiores desafios estão no contato com o próximo. Porque uma vez que eu não me amo a mim mesmo, eu não consigo projetar amor e nem amar aquele que está perto de mim, convivendo comigo. Então, se eu estou em conflito, eu vou projetar esse conflito com quem estiver perto de mim. Eu vou exalar conflito aonde eu estou. Eu vou atrair conflito. Se eu estou pessimista, eu vou atrair pessimismo, eu vou emanar pessimismo. E aí, nas minhas experiências, nas mais singelas experiências, vai ficar eu, de um lado, batendo de frente com a experiência que está chegando em mim através do outro, e eu me incomodo ainda de estar diante dessa experiência. A gente fala assim, 2 bicudos não se beijam, né? No dito popular. Então é como 2 esferas cheias de ponta, né? Uma batendo na outra, até que aquelas pontas ali se desgastem e essas arestas sejam podadas, sejam transformadas através da experiência. Mas não precisa ser assim. Pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo. Porque quando a gente modifica a nossa forma de entender a vida fica mais leve. Por mais difíceis sejam as situações, se eu me predisponho a estar calmo, resignado, sereno, pelo menos para não agravar o meu estado emocional, o estado espiritual que eu estou me encontrando, já é um grande passo. E aí esse esforço para entender a vida de uma forma mais leve é me comprometer com aquilo que eu vim realizar. Ter esse comprometimento com o que eu vim fazer aqui, entendendo a minha real função. Então a gente lembra ali, né, que a gente evolui intelectualmente e o sentimento, que são as 2 asas da nossa elevação espiritual. A gente precisa encontrar equilíbrio. Estudando a citação do evangelista Marcos, observamos que Jesus demonstrou surpresa quanto à falta de compreensão de seus discípulos no que tange ao sentido de parábola proferida à multidão, questionando-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? E ali tem um ponto que a gente faz questão de ressaltar e de enfatizar, é porque Jesus demonstrou surpresa. Ele não se sentiu surpreendido, né? É diferente. Ele chamou a responsabilidade para que os discípulos fizessem por si só o processo de autoconscientização. Espera aí, quem está me perguntando foi aquele que eu falei tal coisa ontem? É aquele que viu eu curando antes de ontem? É aquele que viu tudo que tem sido realizado, as maravilhas, os milagres que têm sido realizados através do Cristo, através de Deus? E aí o discípulo é trazido ao campo da razão, pensa assim, não, realmente, né? Eu tenho visto muita coisa, eu tenho aprendido muita coisa. E aí é isso que Jesus quer dizer para nós. Sabe no momento que você perde a estribeira no dia a dia? E aí você é chamado pela sua própria consciência, porque é lá que está escrita a lei divina, pela própria consciência que te cobre, você pensa assim, nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que eu fui falar? Por que eu fui agir daquela forma? Aí você lembra daquela mensagem que você deu no livro tal, do estudo que você deu na casa tal, da mensagem que você falou e passou para alguém num dia tal. Por quê? Porque você já teve contato com essas verdades em dado momento e sabe que já deveria estar fazendo um pouco além. Mas querer fazer um pouco além é questão de boa vontade íntima. Porque no fundo, quando Inácio vem trazer uma obra chamando a atenção principalmente dos espíritas, a gente pensa assim, a evolução não dá salto, né? Eu estou fazendo o que eu dou conta, eu já estou fazendo demais, eu já devia estar vivendo era tal coisa. No fundo, é a nossa falta de humildade, de reconhecer as nossas dificuldades íntimas. Porque só que Moisés trouxe a informação já tem mais ou menos 3.500 anos. Porque são 2.000 antes de Jesus, mais 1.500, né? 3.500 anos. Só que Jesus esteve entre nós 2.000 anos.
Não é o nosso primeiro contato com Jesus. Muitos de nós não estamos diante da doutrina espírita pela primeira vez. E aí a gente pensa que vai adiar até quando? Porque lá no plano espiritual, tá cheio de espírito que pensou assim, não, eu vou fazer isso, mas espera só mais um pouquinho. Não é? E que foi surpreendido pela morte do corpo físico. Porque naquele momento não é que as portas da renovação estejam cerradas para o espírito, porque ele vai ter outras experiências, mas aquela não mais. E André Luiz, através do Chico, fala assim, tudo volta, com a exceção do tempo perdido. Esse não volta jamais. Então acho que já é hora da gente pensar assim, olha, não tem mais como adiar. Não é para amanhã, é para ontem. Eu já estou aqui fazendo hora extra, graças à misericórdia de Deus. Graças ao amor de Jesus que está me cobrindo, que está me guiando à frente, muitas vezes a contragosto meu. Então o remédio, o medicamento, que é o Evangelho, muitas vezes eu tomo a contragosto, empurrando goela abaixo, não é? E deveria ser mais tranquilo. Principalmente nós diante da doutrina espírita, porque o Consolador deveria consolar as nossas dores. E se ele não está consolando as nossas dores, o problema não está no Consolador, está na nossa forma de lidarmos com ele. E aí Inácio prossegue. A pergunta do mestre é, por esse motivo, convocação direta que conclama todo aquele que lhe granjeia diretamente as instruções, a conscientização de que do seguidor do Cristo espera-se um trabalho mais elaborado dos recursos que lhes são ofertados. Então, olha, para nós é pedido algo além. Não dá para exigir dos nossos pais, se eles não tiveram acesso às mesmas informações que nós tivemos, o que a gente está fazendo nesse momento. A gente pode oferecer para eles um auxílio dentro da nossa possibilidade. Não dá para exigir do outro que ainda não teve o contato direto com Jesus o que a gente já aprendeu. A gente tem que exigir de nós mesmos. Porque como é que o planeta vai se tornar um planeta de regeneração? Quando eu me regenerar, quando você se regenerar, quando ele, quando ela, quando todos nós nos regenerarmos. A gente sempre diz, quem é que faz a vibração da nossa casa? Não somos nós? Não são os habitantes que vivem na casa? Quem faz a vibração do planeta Terra? Então a gente está vendo aí, com a globalização, não é? A gente joga um papel de bala na rua, a gente acha que não tem problema, que não vai afetar a vida do outro. De repente enche a casa do outro, por quê? De repente até a minha casa, porque é consequência do meu ato. Será que os meus pensamentos, os mais singelos, também não fazem com que o todo do planeta continue dessa forma? A gente precisa estar atento a esses mínimos detalhes. Lembrando, a gente está falando de uma obra, estudando uma obra que pede conscientização espírita, autoconscientização. Inácio prossegue, avalia desse modo que quando diante de tuas experiências cotidianas do mundo, será indispensável que reconheças tua verdadeira função diante dos desafios que te alcançam, comprometendo-te com os ensinamentos que recebes do mais alto, utilizando-os efetivamente em tuas realizações diárias. Aí a gente pergunta, mas como? Se eu só vou na casa espírita, eu chego lá, sento na cadeira, fico lá 1 hora por semana assistindo a reunião pública, eu vou embora, não faço nada na casa, porque eu não sou médium, eu não faço nada lá na minha comunidade, porque eu não sou Chico Xavier, não é? Eu não sou presidente da República. O que é isso que esses espíritos estão pedindo para mim? Sabe o que os espíritos estão pedindo? Para a gente sair de cima do muro. Para a gente sair do comodismo. Para a gente fazer diferença aonde a gente está. É isso que está sendo pedido para a gente. Não só dentro da casa espírita, dentro da obra assistencial, social que a gente pode realizar, mas dentro do contexto da nossa vida onde nós estivermos. Para que nós sejamos flores aonde nós fomos semeados. Eu preciso florescer onde eu estou. Não posso ser só espinho.
Eu sei que hora ou outra eu vou ser espinho, vou dar uma espetada em alguém, porque eu ainda estou longe da condição de ser uma rosa bela e perfumada, um lírio, não é? Mas eu já tenho a capacidade de perfumar, de transformar os ambientes onde eu estou, se eu quiser. Porque a espiritualidade está o tempo todo nos orientando. Trabalha, se esforça. Você acha que no dia que você levantar e falar assim, não, hoje eu quero fazer algo de útil, você acha que não vai formar uma fila de espírito benfeitor do seu lado, querendo te auxiliar? Porque eles estão te impulsionando a isso. No dia que você resolve, eles falam, agora não quero mais não. Isso é a gente que faz. Os espíritos que estão trabalhando juntamente conosco, com a Terra, com Jesus, para que a Terra se torne um planeta melhor, eles estão esperando a boa vontade de cada um de nós. Olha o que Inácio vai falar de interessante, olha. A gente se pergunta muito, não é? Como é que eu faço isso? O que eu faço? Qual é a minha profissão? Qual é a minha função no mundo? Olha o que Inácio diz, olha, dessa forma, se professor, mais cuidado e respeito ser-te-ão pedidos com o aprendiz que recorre a ti ansiando o desenvolvimento do saber. Não é? Eu sou professor, então o que eu posso fazer? É só ensinar o 2 mais 2, o ABC, a química, a física, né? Tratando todo mundo com casca e tudo, com a ignorância, com presunção e etc. Eu posso contribuir algo moral, valor, dando valor no processo de educação? Porque Kardec vai trazer para a gente que a verdadeira educação não é aquela que nos traz informações, é aquela que educa o espírito, que faz daquele espírito um espírito melhor. Essa é a verdadeira educação. Não que os professores tenham a função de substituir os pais no processo de educação, mas eles podem, com certeza, somar, ser algo além no processo de formação desses indivíduos. E o que a gente tem visto no mundo, não é? Infelizmente, não é bem isso. E aí Inácio prossegue dando outros exemplos. Olha, se médico, mais misericórdia com a dor e com o sofrimento alheio. Se advogado, mais sinceridade quanto aos valores que defendes. Se cozinheiro, mais dedicação e carinho com o preparo do prato que alimenta vidas. Se faxineiro, mais ternura com a tarefa que te possibilita reequilibrar energias por intermédio do asseio e da harmonização de ambientes. Olha que lindo, olha. Muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não sirvo para nada, eu não sei nada, não estudei, não sei falar, não sei nada. Uma pessoa é faxineiro, acreditando que é uma vergonha ser faxineiro. Olha o que Inácio fala, que o faxineiro, ele é reorganizador, reequilibrador, harmonizador de ambientes. Porque quando você chega num ambiente que está tudo bagunçado, não causa um mal-estar? Porque você está vendo fisicamente. Porque onde tem bagunça material, móvel fora do lugar, sujeira e etc., imagina como não está impregnado de vibrações, de miasmas naquele ambiente. Então, quando você está limpando, se você limpar lá só fisicamente, está varrendo, está arrumando a cadeira e pensando assim, tristeza de vida, que droga, eu não devia estar aqui, não é? Eu devia estar fazendo um outro trabalho, porque eu mereço muito mais. Você está limpando o plano material, mas espiritualmente você está jogando ainda mais miasmas, ainda mais pensamentos negativos no ambiente. Agora, se você está lá cantando, fazendo uma prece, limpando a sua casa, não é? Emanando boas vibrações, você está limpando materialmente e vibratoriamente. Olha que lindo. E assim é qualquer profissão. Não é? E é isso que Inácio vai trazer. Assim é qualquer profissão. Eu posso realizar a minha profissão, seja ela qual seja, como cristão, como discípulo de Jesus. Lembrando que os discípulos de Jesus eram simples pescadores, não é? Cobrador de impostos. E aí? Como é que eu lido? Porque Mateus, Levi, continuou cobrando impostos depois que esteve em contato com Jesus. É o trabalho dele. Era mal visto na sociedade, mas com certeza a forma como ele passou a fazer foi diferente. E os pescadores? Como é que pescava? Como é que Pedro pescava? Como é que João pescava? Tirava o peixe, mas e para vender? Como é que será? Será que o trato com o outro, com o negociador, com o atravessador, era o mesmo? Será que eles se modificaram por terem contato com Jesus nas suas mínimas condutas? Então é isso que Inácio está recomendando, entendimento e comprometimento. Então qual é a sua função no mundo?
Então não importa, você não vai psicografar 500 livros, eu também não vou, porque eu não dou conta. Eu não vou fazer o que Madre Teresa de Calcutá fez, porque eu também não dou conta. O que Gandhi fez também não. Mas Jesus não está pedindo isso para nenhum de nós. Ele está pedindo para você tomar conta do seu cercadinho. Porque se você tomar conta do seu cercadinho, da sua família, dos seus filhos, das pessoas que têm contato com você, o mundo muda. Não muda, gente? O mundo fica bem melhor. Porque quando a gente pensa assim, o que vai adiantar eu deixar de jogar um papelzinho de bala na rua? Todo mundo joga. O que vai adiantar eu fazer uma prece, um pensamento positivo no dia, sendo que todo mundo está falando coisas negativas, pensando negativo. E aí a gente pensa, exatamente por isso que eu tenho que fazer o contrário. Porque no dia que cada um de nós se conscientizar da importância que tem no mundo, reconhecendo o seu valor como espírito imortal, como criatura, filha de um Criador que é Pai, que é luz, eu vou entender que eu sou luz que pode irradiar aquilo que Deus espera de mim. Não vou mais me colocar em subplano na condição espiritual. Eu vou entender que eu nasci para brilhar. Então a gente costuma brincar assim, filho de peixe é o que, gente? Peixinho? Não é o ditado popular? E filho de Deus é o que, gente? É Deusinho, não é Deus com letra minúscula. Então não tem jeito, você é filho de Deus, você é filho do Criador, você é criatura, criado por Ele. Então a sua tendência é brilhar, mas brilhar a luz que você edificar dentro de você. Tem que querer, né? Aí Inácio prossegue, se te consideras, portanto, entre os que se declaram seguidores do Cristo, estabelece uma conduta que condiga com os ensinamentos que provêm do Senhor de quem tu recebes as orientações, edificando em teu íntimo os princípios aos quais te associas. Poxa, eu sou discípulo de Jesus, isso é muita coisa. Imagina Paulo no dia que ele percebe, nossa, eu sou discípulo de Jesus. Não importa o que aconteça, não importa se tem mato, não importa se tem deserto, não importa se eu vou deitar na beira da estrada, não importa se eu vou ser assaltado, se eu vou naufragar, se serpente vai me picar, se eu vou ser apedrejado, se eu vou ser preso, se eu vou ter que sair da cidade pulando o muro como um criminoso, se eu vou falar e as pessoas vão ficar rindo da minha cara, não é? Se eu vou ter que ficar implorando para falar lá, não importa. Eu sou discípulo de Jesus. Eu estou aqui para isso. Porque o mestre não teve boa vida. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, se desejas dilatar tua concepção acerca dos ensinamentos da Boa Nova, cumpre fidedignamente tuas incumbências na terra e a torna mais iluminada e mais feliz, sendo luz a irradiar o bem onde estiveres, avaliando por fim que o comprometimento com os ideais esposados é pré-requisito que amplia a capacidade de entendimento e de assimilação das lições evangélicas dos que se apresentam ao mundo, sob a alcunha de cristãos, afirmando-se discípulos de Jesus. O que é pré-requisito? O comprometimento com os ideais esposados. Aquilo que eu já tenho certeza que é o ideal para mim. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe, já entendeu que o ideal é seguir aquilo que Jesus recomenda. Que não existe caminho de volta para aquele que já esteve diante do Cristo, que já teve contato com as suas verdades. O que eu preciso é um pouco mais de comprometimento. E o comprometimento que a gente está dizendo aqui é uma constância maior, sem ter oscilações muito severas. Porque oscilar, fraquejar, sentir um certo desânimo é humano. É natural que nós assim nos sintamos em vários momentos da nossa existência. O problema é se entregar a essas situações, a essas vibrações. Porque nesse momento eu deixo de me comprometer com aquilo que não é o que Jesus me orientou e me mandou fazer, mas aquilo que eu já reconheço como sendo essencial para mim, como espírito imortal que eu sou, como um ser destinado à perfeição. A gente vai terminar a mensagem deixando aí o convite para que vocês possam visitar as nossas páginas lá na internet, o nosso endereço virtual, o nosso site www.tarsoseditoraespírita.com.br. A gente está disponibilizando os estudos da obra Consciência Espírita lá no nosso site
no projeto Consciência Espírita. Então, o estudo da noite de hoje, né, aqui em São José de Almeida, na Fraternidade Espírita Jardim de Oração, Minas Gerais. A gente agradece mais uma vez a vocês pela recepção e que a gente possa nos unir cada vez mais nesse propósito, agradecendo a todos que têm acompanhado através da internet os nossos estudos, que possam continuar vibrando conosco, para que a gente possa seguir nesse caminho junto de Jesus, nos esforçando por sermos melhores a cada dia. A gente pede mais uma vez a Deus que nos leve de volta aos nossos lares melhores do que quando nós entramos, e muita paz para todos. Muito obrigado e boa noite.